Você sente que nunca tem tempo suficiente para fazer tudo o que você precisa? Agora imagina que você consegue dedicar o seu tempo para suas prioridades e sem se sentir sobrecarregada. No episódio de hoje vamos falar sobre o time blocking, blocos de tempo e como fazer isso acontecer na sua rotina. Olá, este é o Em Busca da Rotina Perfeita, experiências reais de uma pesquisadora em comportamento humano. O meu nome é Julia Testori, @JuTestori, e esse podcast surgiu para conversas que não cabem em 15 segundos de um story do Instagram. Durante os próximos minutos a gente vai conversar um pouco sobre algum tema que tem estado latente na minha rotina, para talvez, quem sabe, te ajudar a pensar sobre a sua rotina também. O nosso episódio ele é dividido em blocos. A gente começa com uma conversa, reflexão entre amigas. Depois eu trago para vocês alguns estudos, pesquisadores, pesquisadoras, livros que nos ajudam a pensar sobre esse tema. E a gente finaliza o episódio saindo dessa angústia provocada por essas reflexões e criando exercícios práticos para aplicar hoje na sua rotina. E no episódio de hoje falaremos sobre blocos de tempo. Se você está acompanhando há alguns episódios este podcast, você já deve ter me ouvido falar sobre blocos de tempo. E para quem é minha aluna, para quem já foi minha aluna, para quem é sócia do Clube Rotina Perfeita, espero que isso esteja super introjetado dentro do DNA de vocês, o que são blocos de tempo. Mas para quem não tem esse contato comigo e com essa metodologia, ou nunca ouviu falar sobre esse formato de gestão de tempo, pode se sentir um pouco perdida. E no episódio de hoje a gente vai falar exatamente o que são esses blocos de tempo, como que eles podem me ajudar e te ajudar a criar uma rotina que dê conta de tudo que precisa ser feito sem cair na sobrecarga, e também discutir um pouco mais sobre algumas aplicações práticas disso. A minha voz hoje ela tá um pouquinho mais rouca, eu vou pegar um pouquinho mais leve, não vou ficar gritando aqui. E se você tá me assistindo, porque esse episódio ele é disponível em vídeo também, tanto no Spotify quanto no YouTube, você já está vendo que estamos num clima de outono muito mais gostoso, pelo menos para gravar, com a minha mantinha, uma roupinha quente e até um restinho de café da manhã. Bom, e o que são exatamente os blocos de tempo? Time blocking, caso você queira dar uma pesquisada aí no Google. É uma metodologia de gestão de tempo, gerenciamento de tempo, bastante usada, aplicada, isso não foi inventada por mim de jeito nenhum, que consiste em sair um pouco daquela metodologia de lista de tarefas e transformar essas tarefas em blocos de tempo. Ou seja, ao invés de ter uma lista escrito, fazer a apresentação do relatório X, você teria um bloco de tempo, fazer a apresentação do relatório X na segunda-feira, das 8 da manhã às 10 da manhã, um tempo delimitado. Mas para que alguém sairia desse formato de lista de tempo para um bloco de tempo? E para conversar com vocês sobre isso, vou contar um pouco sobre o meu processo de desenvolvimento da metodologia do fluxo de organização que funciona para mim hoje. Durante a graduação, a minha primeira graduação foi meio que seguindo o fluxo, sabe? Não tive que fazer nenhum tipo de malabarismo para conseguir dar conta e conciliar todas as minhas funções. Porém, na segunda graduação, minha segunda graduação foi em comunicação social com habilitação em cinema. Essa segunda graduação, eu já tinha mais experiência. Então, já sabia um pouco mais como que eu lidava com o ambiente de estudos, com provas, enfim, então estava um pouco mais calejada. Eu entrei nessa segunda graduação com 21 para 22, então já tinha um pouco mais de vivência, né, nessa área acadêmica. Mas eu tinha um pouco da sensação de que eu estava para trás, principalmente em comparação com aquelas pessoas que tinham feito a graduação, a minha primeira graduação comigo. Então, enquanto eu estava entrando na faculdade de novo, as pessoas estavam sendo efetivadas, fazendo programas de trainee, porque a minha primeira graduação era numa área muito mais administrativa, de economia, enfim. Então, estavam em banco, estavam virando gerentes de equipes e sendo promovidas, e eu estava lá, né, dando 3 passos para trás para dar um para frente. E essa sensação de que eu estava ficando para trás me fez correr e buscar muitas coisas para preencher a minha rotina, para que eu sentisse a sensação de que eu não estava deixando o tempo passar sem realmente fazer valer todo esse meu esforço e dedicação de fazer uma outra graduação. Só que aí eu fui de um extremo para outro. E aí, nesse outro extremo, eu comecei a puxar para minha rotina
qualquer coisa que cabia. Por exemplo, durante a sua graduação, caso você tenha feito uma graduação, você participou do seu movimento estudantil local? Pois é, fui participar do meu movimento estudantil local. E aí, não contente em contribuir, dar minha contribuição com o meu tempo para o centro acadêmico, me candidatei para ser presidente do centro acadêmico, algo que nem estava alinhado com, sei lá, as minhas as minhas ambições de vida, ou enfim, uma decisão do momento. Participava inclusive de congressos de movimento estudantil. Fui para Brasília já. Isso ocupava bastante do meu tempo. Em paralelo, eu estava na graduação. E era uma graduação bastante puxada. Por mais incrível que pareça, às vezes a gente fala, sei lá, tipo uma graduação de cinema, tão tranquila, né? Só fazer os filmes. Só que além das minhas matérias de humanas, eu tinha as minhas matérias práticas. Eram 10 ou 9 matérias por semestre. Então eu tinha que me dedicar e estudar para 10 ou 9 matérias por semestre. Algumas delas exigiam trabalhos. E aí, para fazer um curta, não é a coisa mais simples do mundo, caso você já tenha se aventurado nesse mundo. Mas envolve, muitas vezes, virar à noite gravando, porque a diária noturna é muito mais silenciosa, então a gente do cinema prefere fazer essas viradas de noite, que inclusive foi isso que começou a me afastar muito da carreira do cinema, porque vocês sabem como que existe uma grande prioridade na minha vida, que é o meu sono de qualidade, dormindo à noite, como nós humanos deveríamos dormir. E o cinema não me permitia isso. Além da minha graduação, eu comecei a me interessar bastante por várias matérias da Faculdade de Artes. E então fui colocando meu pezinho cada vez mais perto da filosofia da arte, que a gente chama de estética. Então teve um semestre que, por exemplo, eu fiz 3 matérias da Faculdade de Artes. Em acúmulo a tudo isso, eu decidi participar do jornal da minha faculdade e comecei a fazer cobertura de festivais de cinema, o que era muito legal, porque a gente participava do que a gente chama de cabines, que são essas projeções dos filmes antes de serem lançados para o público. E era muito gostoso, só que me demandava bastante tempo também de assistir aos filmes, escrever sobre os filmes, entrevistar os diretores e fazer tudo isso, ser coordenado com todas essas outras coisas que eu estava falando. Mas aí entrou uma outra camada da minha angústia existencial, que era o meu sustento, porque eu tinha uma bolsa para poder fazer essa faculdade, que era paga. E eu não tinha tantos custos de vida, porque eu morava naquele momento com a minha avó. Então, enfim, não pagava aluguel. São as vantagens de se morar com familiar. Mas eu tinha os meus outros gastos. E eu me sentia bastante mal de não estar inserida no mercado de trabalho de forma um pouco mais formal. Foi aí que eu comecei a procurar estágio. E comecei a fazer um estágio em uma produtora. Que, inclusive, a gente pode retomar para essa história em algum momento, porque eu acabei entrando num estágio numa produtora que sempre foi o grande sonho da minha vida, quando eu decidi fazer cinema. Só que naquele momento em que eu entrei, eu não estava nem um pouco podendo curtir o processo, então foi muito mais caótico e nada como eu tinha esperado do que naquele momento em que eu coloquei aquilo no meu mapa dos sonhos, sabe? Enfim, podemos falar sobre isso depois. Em paralelo a tudo isso que estava acontecendo, eu tomei a decisão de seguir uma carreira mais acadêmica. Estava na dúvida e eu pensei que talvez fizesse sentido conciliar tanto a minha carreira acadêmica quanto um trabalho em empresa mesmo, e comecei a estudar para entrar no meu mestrado. Mas não no meu mestrado de cinema, como uma pessoa normal que faz uma graduação em cinema vai fazer um mestrado em cinema, se quiser fazer mestrado. Eu queria entrar no mestrado de filosofia, por ter, talvez, até na minha cabeça, um maior respeito. Enfim, a filosofia lá na USP é, pelo menos na minha cabeça, bastante renomada, sei lá. E aí botei isso na cabeça. Também fui, aos poucos, me desapegando dessas ideias. E é um processo isso, tá? Tudo isso para falar que eu cheguei em um acúmulo de tarefas e funções muito além
da minha capacidade humana de processamento de informações. E foi necessário que eu tivesse tudo muito organizado. Eu comecei esse processo me organizando da seguinte forma. Toda segunda-feira eu listava tudo que estava na minha cabeça que eu tinha que fazer, num docs mesmo. Listava tudo. Depois embaixo eu colocava segunda, terça, quarta, quinta, num docs, num documento do Word. E aí eu ia pegando cada uma dessas tarefas e alocando no dia, para pelo menos dispersar isso durante a semana. Porque carregar uma lista de tarefas semanal para uma pessoa que estava inserida em 10 coisas diferentes era impossível. Era uma lista de uma página, sem brincadeira. Só que aí o que acontecia? Chegava na segunda, eu tinha lá as minhas 10 tarefas para fazer. Estudar para a prova tal, revisar uma apresentação do meu estágio, fazer a leitura da matéria de amanhã, estudar 3 tópicos para a minha prova do mestrado, que iria acontecer daqui, 6 meses, questões burocráticas do centro acadêmico, cobrar aluguel, que eu tinha que fazer coisas como cobrar aluguel de lanchonete, rodar pesquisas e formulários sobre um festival que estava acontecendo, enfim, uma lista de 10 funções, 10 atividades, tarefas que eu tinha para cumprir na segunda-feira e que eu já tinha separado, tá? Em 5 dias da semana. Só que o que acontecia? Eu começava o dia com a minha primeira tarefa, as minhas aulas, elas eram de noite. E nesse momento do estágio, eu tinha um momento de manhã para poder estudar, ia para o estágio e aí depois eu ia para a faculdade. E aí eu começava o dia mais ou menos umas 9 da manhã, porque eu tinha aula até às 11. Então, eu dormia mais tarde, começava dia às 9, pegava a primeira tarefa e aí eu começava a fazer. Mas o que acontecia com bastante frequência? Eu passava o dia inteiro na tarefa número 1, no máximo ia para a tarefa número 2. E aí continuava, aquelas outras 8 tarefas, por exemplo, continuavam a existir. E necessariamente eram realocadas para o dia seguinte. E aí o dia seguinte, ao invés de ter 10 tarefas, tinha 18 tarefas. E a quarta-feira, ao invés de ter 10 tarefas, tinha 25 tarefas. E isso sempre ia se acumulando. Até que chegava, por exemplo, sábado e domingo e eu tinha que passar o dia inteiro resolvendo várias coisas que tinham sido acumuladas durante a semana. Ou pior, eu tinha que usar, por exemplo, o meu momento de aula para ficar trabalhando. Então eu levava meu computador e ficava trabalhando na aula. Só que aí, para não perder a aula, eu gravava a aula. Só que ao gravar a aula, eu ia ter que criar uma outra tarefa, que seria estudar aquela aula gravada. E olhando de fora, era óbvio como aquilo não estava fazendo sentido e estava gerando um acúmulo de tarefas que eu nunca daria conta de finalizar. Aquele processo que eu falo de subir em uma escada infinita, ou então correr mais rápido numa esteira que não chega em lugar nenhum. Eu não chegaria num estágio de, nossa, finalmente consegui dar conta e finalizar todas as tarefas que eu tinha para fazer. A não ser que eu começasse a virar noites e trabalhar e estudar de final de semana e essas outras táticas nada inteligentes que eu fazia de, por exemplo, gravar a aula para poder estudar depois. E aí o máximo que eu conseguia era estudar depois no 2 vezes, mas a que custo, sabe? Para que eu fazia isso? Sendo que eu nem conseguia depois absorver aquele conteúdo e eu tinha que estudar muito mais depois para a prova porque aquela aula não tinha sido bem assistida. Ufa! Nossa, só de falar dá um gatilho em mim. Tudo isso porque criar uma lista de tarefas não era nada compatível com o meu dia. Ou então, o tempo que eu me dedicava para a tarefa número 1 ocupava todo o meu tempo disponível no dia para todas as outras tarefas, que a gente vai falar um pouco mais para frente sobre essa lei de Parkinson, que se chama. Essa quase que propriedade, né? Um conceito conceitual de que a sua tarefa ela vai ocupar o tempo que você tiver disposto a se dedicar àquela tarefa. E aí comecei a impor um pouco mais de limite. Então fazia assim. Eu tinha essas 10 tarefas e eu pensava, eu tenho que me focar na tarefa número 1 das 9 às 9h40. Não vou passar desse tempo. Na tarefa número 2, eu tenho das 9h40 até as 10h20. Na tarefa número 3, eu vou fazer um intervalo e aí eu volto às 10h30 até às 11 horas, porque em meia hora eu resolvo aquilo. E eu começava a criar esses limites temporais para lidar com aquelas tarefas. É óbvio que acontecia às vezes de finalizar o tempo que eu tinha para aquela tarefa, mas aquela tarefa não ter sido finalizada. Só que muitas vezes eu conseguia dar um gás ou então me contentar com não fazer ela da melhor forma possível para poder fazer com que ela coubesse nesse bloco de tempo.
E aí você já começa a entender por que a gente chama de blocos de tempo. E aos poucos eu fui saindo desse meu formato de organização num Google Docs para criar esses blocos de tempo no meu Google Agenda. Então, no começo eu tinha lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta listada, e aí eu ia colocando as tarefas. Aí depois eu colocava antes do nome, do título da tarefa, o período que eu iria me dedicar, tipo das 9 às 9h20, por exemplo. Só que aí, a partir do momento que eu tinha que modificar alguma coisa, eu tinha que modificar todas as outras, e era insustentável. E aí, aos poucos, eu comecei a transformar isso em blocos, realmente blocos, no Google Agenda, que se em algum momento eu precisasse esticar, mover, era super tranquilo de fazer, sem que eu precisasse de mais 20 minutos só para reorganizar as minhas tarefas daquele dia ou da semana. E isso foi dando muito certo para mim, foi super casando com as minhas necessidades. Eu, inclusive, comecei a aprender a dizer não para muitos projetos, porque antes de dar o meu ok, ou antes de me comprometer com algo, eu olhava a minha agenda e entendia se tinha espaço, quase que fisicamente, né, visivelmente, se tinha espaço na minha agenda para me dedicar para mais coisas, porque aqueles blocos de tempo, eles ocupam visualmente um momento do seu dia. Então foi ótimo para mim e aos poucos isso foi virando essa metodologia, que hoje faz parte da metodologia do Clube Rotina Perfeita. E é óbvio, né, que naquele momento eu não tinha o meu repertório de ciência comportamental, de neurociências, de gestão de tempo. Isso foi em 2018. Estamos em 2024. Muita coisa aconteceu desde então, graças a Deus. Tudo estava indo muito bem, funcionando muito bem, até o momento em que eu tive que transferir essa metodologia para a rotina de outras pessoas. No episódio da semana passada, caso você não assistiu, assista, porque é um episódio muito legal sobre a minha rotina como autônoma. Eu comentei com vocês sobre uma rotina de trabalho, um fluxo de trabalho, um workflow que funcionasse para mim e que talvez funcione alguma coisa similar para você. Só que o que você tem na sua rotina não é a mesma coisa do que eu tenho na minha rotina. As suas tarefas são muito diferentes do que as minhas tarefas. Se a gente está em carreiras diferentes, se a gente tem graduações diferentes, se a gente tem necessidades diferentes, mas mesmo se a gente estiver na mesma faculdade, ainda assim a gente vai ter algumas tarefas diferentes. Um parênteses, porque durante a minha graduação eu comecei a organizar tão bem tudo que eu tinha que fazer que esse documento, com os meus horários de estudos, era cobiçado pelos meus colegas de classe. E eu compartilhava isso como quase que um mapa da semana, tipo, o que a gente vai ter que fazer essa semana? E aí as pessoas seguiam, obviamente tiravam aquelas tarefas que não eram compatíveis com as necessidades deles, então, presidente do centro acadêmico, aquela pessoa, não precisava se preocupar com a burocracia de cobrar a cantina, mas tudo que envolvia a graduação, as matérias da graduação, eram quase que replicadas nas rotinas dos meus colegas, inclusive acho que os meus resumos e várias coisas produzidas, foi um período muito fértil de produção durante os meus 4 anos da segunda graduação. E aí esses resumos, eles circulam até hoje, se eu não me engano. Mas, voltando, né? Como que eu poderia transformar essa minha metodologia em algo muito mais general, muito mais generalista para ser aplicado em outras rotinas? E foi aí que eu comecei a estudar um pouco mais sobre tipos de blocos de tempo. Entendemos hoje o que é um bloco de tempo, contei um pouco como que eu cheguei nesse formato, que é uma metodologia. Eu fui pelo caminho inverso, sabe? Não fui pesquisar metodologias, cheguei no time blocking e apliquei. Eu, por necessidade, fui desenvolvendo essa metodologia, descobri que ela já existia, que se chamava time blocking, e aprimorei com o que já tinha sido estudado, para não ficar reinventando a roda, porque isso não faz sentido. Estudando um pouco mais sobre esse formato, eu comecei a entender que existem tipos de blocos de tempo diferentes para diferentes necessidades. Então, talvez o que você precise na sua rotina de trabalho, na sua rotina de estudos, na sua rotina pessoal, geral, não seja criar um bloquinho para cada tarefa.
talvez isso não faça sentido para você e talvez isso até não seja compatível com a flexibilidade do seu trabalho que muda a todo momento, ou dos seus estudos, enfim. Talvez o que você precise seja blocos de tempos temáticos. E aí a gente vai falar sobre isso agora. Você consegue visualizar a sua rotina com tarefas que exigem um estado mental diferente umas das outras? A resposta deve ser não, porque isso está muito genérico, mas talvez te induza a algum pensamento. Por exemplo, o meu estado mental para poder resolver os pepinos que acontecem na minha rotina é um. O meu estado mental para poder criar uma nova aula para o Clube Rotina Perfeita é um estado mental completamente diferente. E o que a gente pode fazer, e que é muito sugerido nessas metodologias de time blocking, é criar blocos de tempo para estados mentais diferentes e não para cada tarefa em específico. Então, a gente poderia ter, por exemplo, um bloco de resolução de problemas, um bloco de criatividade, um bloco de estudos, um bloco de aplicação desses estudos, para que a gente não fique tão presa assim àquelas tarefas que têm que ser feitas naqueles momentos, mas que a gente tenha um limite muito bem estabelecido de quando começa e quando termina, por exemplo, uma resolução de problemas. Quem nunca se viu numa situação de começar o dia? Deixa eu só resolver esse problema porque é muito importante resolver isso daqui logo no começo do dia. Aí você começa a resolver. Só que os problemas, eles são infinitos. Eles vão existir na medida em que você dá atenção para eles. E se você se deixa levar por cada problema que vai surgindo, a chance de dar o horário do almoço até dar o fim do dia e você continuar nesse modo de resolução de problemas sem ter aquele momento essencial de criação, de desenvolvimento do seu trabalho, de projetos, enfim, a chance de você virar uma apagadora de incêndios e ficar resolvendo os problemas e trabalhando quase que por demanda é muito grande. Talvez até o seu trabalho seja ficar resolvendo esses problemas e pepinos que aparecem, mas muito provavelmente a sua rotina ela exige um pouco mais de balanço entre essas duas coisas. Se você trabalha, por exemplo, como uma psicóloga, e você tem os seus momentos de atendimento, você tem que ter os seus momentos de estudos, de caso. Se você se deixa levar por fazer aquilo que é essencial, compromissos, então os seus atendimentos, e se deixa levar por resolver os problemas que vão acontecendo, então pacientes que querem remarcar, novos contatos que você tem que reagendar e ficar resolvendo essas coisas que vão acontecendo, a chance de você não conseguir ter o seu momento de estudos ou de atenção para desenvolvimento, né, de estudo de caso, estudo, eu digo, por exemplo, de uma pós-graduação, esses estudos de caso dos seus pacientes, é muito grande, porque esse tempo ele vai sendo comido por tarefas que precisam ser resolvidas, resolução de problemas. Mas isso pode acontecer também se você está na faculdade e você acaba se dedicando muito mais para resolver coisas que vão acontecendo. Então, o professor passa uma tarefa para a semana que vem, aí você vai lá e resolve. Aí outro professor passa um trabalho de desenvolvimento disso, e aí você vai lá e faz. E aí começa a chegar perto de um prazo, de uma prova, então você vai lá e estuda. Você fica trabalhando, resolvendo essas coisas que têm que ser resolvidas. E você perde um pouco do seu controle de ter um momento para estudar, para manutenção do seu cronograma de estudos. E também para quem é sócia do clube e minha aluna, dentro do curso Rotina de Estudos, a gente desenvolve esse cronograma de estudos para balancear esses dois tipos de blocos de tempo. E agora, para ajudar vocês, que eu adoro quando eu estou estudando sobre alguma coisa, ouvindo sobre, enfim, algum assunto, e eu recebo vários exemplos. Eu vou jogar um monte de exemplos em vocês de tipos de blocos de tempo para que você possa começar a pensar na sua rotina. Quais são as tarefas que acontecem com alguma frequência e como que elas podem se encaixar nesses tipos de blocos de tempo. Falei para vocês sobre resolução de problemas ou criatividade, mas você pode também pensar em blocos de trabalho focado versus blocos de trabalho colaborativo. Então, por exemplo, esse é meu momento de ter reuniões, esse é o meu momento de fazer brainstorming em grupo, mas aquele vai ser o meu momento de desenvolvimento focado individual. Por exemplo, eu prefiro muito mais ter blocos focados em desenvolvimento individual pela manhã e blocos colaborativos pela tarde, porque a minha capacidade de foco é muito maior de manhã e a minha
energia ou até a minha capacidade de foco à tarde, ela é muito diminuída. Então, é muito estratégico que eu tenha esses blocos à tarde, porque eu consigo trazer um pouco dessa energia do coletivo. Você pode, às vezes, pensar no seu negócio sobre blocos de tarefas operacionais e blocos de tarefas estratégicas. Quem nunca se viu num momento de ficar sempre na operação, então respondendo mensagem, fazendo post, eu tô falando aqui como se eu estivesse conversando com alguém que trabalha com produção de conteúdo, por exemplo. E tá sempre no operacional. Só que não tem um momento de dedicação para tarefas estratégicas. Então, de pensar qual vai ser, ao invés de começar a produzir os posts, o que é muito importante, talvez seja importante também ter um bloco de tempo de estratégia. Então, de desenvolver um planejamento estratégico para aquele mês. Um plano de conteúdo estratégico para os seus objetivos daquela semana. E esse bloco, por exemplo, deveria ser alocado antes de você começar a produzir o conteúdo, né? Efetivamente. Talvez para você faça sentido separar em blocos de alta energia e baixa energia. Enquanto eu estava na graduação, eu não precisava de tanta energia assim para assistir a uma aula. Então, eu sempre preferi fazer as matérias no noturno. Esses eram meus blocos de baixa energia, que eu estava lá focada, anotando, mas que era muito mais passivo. Eu sei que quando a gente vai conversar um pouco mais sobre estudos, existe essa necessidade de uma atividade, né? Não só uma passividade, até em momentos de aula, mas a gente sabe que receber as informações exige muito menos energia do que, por exemplo, o desenvolvimento da sua dissertação de mestrado, do seu TCC. Isso exige muito mais energia. Então, em que momentos do seu dia você vai alocar os seus blocos de baixa e alta energia? Dado vários exemplos para vocês, espero que esteja ficando um pouco mais fácil de pensar um pouco nesses blocos de tempo. E foi exatamente por aí que eu comecei a desenvolver os meus blocos de tempo. Então, eu começo a semana sempre com um bloco de alinhamento de tarefas. Normalmente, pela manhã, eu tenho os meus blocos de estudos. Deixa eu dar um exemplo para vocês também, que eu fiquei pensando no carro enquanto estava vindo para cá. Você pode também desenvolver os seus blocos de tempo por estudos e aplicação. Sabe quando você, por exemplo, você está numa carreira X e você quer ir para uma área de tecnologia? Que agora todo mundo quer ir para a área de tecnologia. E aí, pensando nisso, você começa a estudar. Então, você vai lá e compra um curso e começa a estudar sobre desenvolvimento de software. Estou falando aqui coisas que talvez não façam sentido, mas é o que eu ouço, pelo menos as pessoas que moram comigo e que são devs falando. E aí, o que você faz? Você tem vários momentos de estudos. Então, de recebimento e acúmulo de informações. Então, você passa bastante tempo da sua rotina assistindo a aulas, lendo sobre assunto, assistindo vídeo do YouTube, ouvindo podcast sobre o assunto. Só que talvez para você, caso você goste muito do assunto, isso comece a ocupar muito tempo da sua rotina. E você não perceba os resultados que deveriam surtir com todo esse seu tempo aplicado para os estudos. E aí você percebe que talvez o que falte é o momento de aplicação. Então, balancear também e criar blocos para a aplicação daquele conteúdo. Eu, por exemplo, me vejo muito com uma mania, que talvez você se identifique, de salvar muitos conteúdos no Instagram, no TikTok, até em vídeo no YouTube, de como fazer isso, ou faça isso, não faça aquilo, desde como construir um galinheiro, sim, até como fazer um bom post no Instagram. E eu vou salvando. Só que sem ter o meu bloco de tempo de aplicação, do que vale? Talvez eu me torne uma acumuladora de posts de como fazer. Mas sem aplicar aquilo na prática, o que isso está resultando, né, na minha rotina? Nada. Então, eu comecei a pensar nisso, estudando sobre esse tema aqui que eu tô falando hoje, e vou me comprometer durante essa semana a criar blocos de aplicação. Então, vão ter alguns momentos da minha semana, provavelmente vai ser só um bloquinho, de 1 hora durante a semana, em que eu vou abrir os meus conteúdos salvos no Instagram e começar a aplicar aquilo que eu salvei. Se eu não for aplicar, dessalvo e devolvo pro mundo
aquele conteúdo. Não quero aquilo salvo e acumulando um monte de coisas de como fazer. O que for virar projeto, vai virar projeto. O que for ser aplicado naquele momento, vai ser aplicado naquele momento. E o que não for aplicado nunca, vai ser devolvido para o feed. Então tá aqui meu compromisso com vocês. E com isso, vamos para um pouco mais de teoria sobre os blocos de tempo. O que a minha pesquisa revelou é que existe uma figura muito famosa que era muito fã desse método de organização de blocos de tempo. Benjamin Franklin. Não sei se vocês estão familiarizados com este nome, mas eu aprendi muito sobre a história dos Estados Unidos assistindo ao filme A Lenda do Tesouro Perdido. Porque quando eu era pequena e a minha família mora em outro estado, a gente ia todo ano de carro para esse outro estado. E eram 12 horas de carro. A gente ia e voltava. E eu podia escolher alguns filmes para assistir, porque a gente tinha comprado aqueles DVDzinhos portáteis, sabe? Para entreter as crianças no carro, né? Por 12 horas não deve ter sido fácil para os meus pais. E o filme que eu sempre levava era A Lenda do Tesouro Perdido. Então eu já assisti esse filme facilmente umas 20 vezes. E essa figura, Benjamin Franklin, ele é um dos pioneiros do uso dessa metodologia de time blocking, de blocos de tempo. E ele tinha muito bem organizado e definido os seus blocos de tempo. Por exemplo, um dia de Benjamin Franklin. Das 5 às 7, a pergunta matinal. O que devo fazer hoje? É um planejamento, uma preparação. Perfeito. Das 8 ao meio-dia, um trabalho matinal. Então, como se fosse um trabalho focado. Do meio-dia a 1, leitura ou supervisão de contas. Então, coisas operacionais. Das 2 às 5, um trabalho vespertino, mais um momento de trabalho focado. Das 5 às 8, jantar, música ou conversa, um tempo de socialização. Das 6 às 9, um exame do dia, uma avaliação. E às 10, dormir. Não vão usar isso daqui como exemplo, tá? Isso aqui é uma coisa, tô contando aqui, que eu pesquisei uma pesquisa rápida, nem sei se essa era a rotina dele mesmo, mas é um exemplo de blocos de tempo. Eu tenho um livro, pena que não tá aqui, eu vou tentar procurar e mandar pra Lu e pra ela colocar aqui do lado, que se chama A Rotina dos Artistas. Acho que se chama assim. É um livro muito legal, que conta... O autor faz um trabalho de pesquisa biográfica de vários artistas, pintores, escritores, cientistas. E essa pesquisa busca entender como que a rotina dessas personalidades era organizada. E é batata, assim, sempre tem lá os blocos de tempo. É assim que muitos desses artistas, para contornar esse caos mental, que deve ser um caos positivo, né, de criação, consegue criar algum tipo de estrutura para um dia para que a gente consiga balancear um pouco os tipos de blocos de tempo que a nossa rotina vai exigir. E o nosso trabalho vai exigir as nossas criações, no caso deles. Para dar continuidade a esse bloco, vou trazer aqui alguns conceitos relevantes para a gente pensar sobre essa metodologia. Falei para vocês sobre essa lei de Parkinson. Ela foi formulada por um autor britânico em 1955 e diz que o trabalho vai se expandir para preencher o tempo disponível para sua conclusão. Então, se você tem uma lista de tarefas e uma das tarefas é estudar para cálculo 2, e você não impõe um limite quando aquilo começa e quando aquilo termina, talvez essa tarefa pode ser encerrada pelo cansaço, mas se você tá um pouco naquele fluxo, e aí lembrando do nosso episódio da semana retrasada sobre estado de fluxo, a chance de você estar imerso nisso e fazer com que a sua tarde inteira vire estudo de cálculo 2, enquanto você tinha outras 3 matérias para estudar, é muito grande. Ou então a gente pode pensar quando, por exemplo, você tem que entregar um relatório para o seu chefe. E esse relatório ele é para daqui 2 semanas. Você não vai começar e terminar amanhã. Talvez você até tenha tempo suficiente para começar e terminar amanhã. Mas esse trabalho ele vai preencher a totalidade das suas semanas até o prazo que você tem para concluir aquilo. Então ele vai tomar muito mais tempo do que ele talvez devesse, dado que você tem outras prioridades. E quando você aloca blocos de tempo, a ideia é que você consiga
sintetizar isso em momentos determinados. Tem também outra metodologia ou técnica que está muito alinhada ao time blocking, é o Pomodoro, o famoso Pomodoro. Eu sou apaixonada pelo Pomodoro. Ele foi desenvolvido no final dos anos 80 e é uma metodologia de gerenciamento de tempo que usa um temporizador, um cronômetro, para dividir o trabalho em foco e descanso. Tradicionalmente, 25 minutos de foco, 5 minutos de descanso. Passados alguns blocos, você tem um intervalo maior de descanso. E existe uma outra teoria que, falando aqui como alguém que não estudou sobre o assunto e fez uma breve pesquisa, mas que parece muito interessante, que me deu uma motivação para focar um pouco mais e desenvolver um pouco mais esses estudos, que se chama a teoria da atenção residual, que é uma ideia de que quando a gente tem muitas coisas acontecendo na nossa cabeça, então muitas tarefas pendentes em aberto na nossa cabeça, elas, por mais que a gente esteja tentando focar em uma tarefa, existe uma atenção residual que quase que ocupa um pouco dessa sua capacidade de processamento, mesmo que você esteja fazendo uma outra atividade. Então, a ideia de criar os blocos de tempo é minimizar um pouco esses efeitos da atenção residual. Então, quando você diz para a sua própria cabeça que das 9 às 10 eu vou focar nisso e só nisso, e não nas outras coisas, porque as outras coisas serão feitas das 10 ao meio-dia, por exemplo, você induz a sua cabeça a pensar que você não precisa ficar com aquela aba em aberto, com aquela luzinha acesa de, isso daqui também é importante. Vamos fazer isso aqui rápido porque a gente tem que mudar de tarefa. Não, aquela tarefa ela vai ser resolvida, só que naquele momento, daquele bloco, daquela outra tarefa. E com isso, podemos ir para os exercícios práticos. Conversamos hoje sobre esses blocos de tempo, os tipos de blocos de tempo e caso você queira aplicar isso na sua rotina, a minha sugestão é que você faça isso esta semana, essa sequência aqui de exercícios. Exercício número 1. Criação de um cronograma diário. Você vai começar o dia listando tudo o que tem que ser feito, tanto tarefas do seu trabalho, estudos, quanto tarefas pessoais. Você vai categorizar essas tarefas naquilo que é trabalho focado, ou então estudos, aplicação, ou resolução de problemas e criação, enfim, você vai pensar nas suas categorias. E você vai criar blocos para essas categorias no seu dia. Você pode usar o Google Agenda para fazer isso, ou então fazer num papel mesmo. E aí você vai criar os seus blocos e alocar suas tarefas nesses blocos criados. Vamos testar isso essa semana para ver como que rola na sua rotina. A minha sugestão é que a gente também tenha como exercício testar o método Pomodoro para criar blocos de atenção focada intercalados com blocos de descanso. Então, você pode usar um site. Eu uso como que era o nome? Acho que é pomofox.io, mas escreve Pomodoro no Google e aí vai aparecer algum formato de timer. Inclusive, tem um vídeo no YouTube que é um Pomodoro ao vivo comigo. Então, eu faço essa técnica com vocês com o reloginho rodando. E o terceiro exercício vai ser, ao final da semana, reavaliar tudo que você fez. Então, você vai ter que fazer uma anotação do que foi feito na semana para conseguir mapear. Se você testar alguma dessas técnicas de time blocking, avaliar o quanto que isso deu certo. E se você ainda não conseguiu chegar muito bem em uma boa divisão de tipos de tarefas, fazer essa revisão da sua semana, das suas tarefas daquela semana, para entender se elas podem ser alocadas em categorias específicas. E aos poucos você vai conseguindo ajustar. Será que aquele bloco para tarefas focadas está muito pequeno? Será que ele tem que ser maior? Será que a minha resolução de problemas tem que ir no começo do dia? Será que ela pode ir antes do almoço? Enfim, a gente vai testando e ajustando. E com isso, finalizamos o episódio de hoje. Muito, muito obrigada por ter assistido e ficado até o final. A gente tem tido um alcance cada vez maior desse podcast, do Em Busca da Rotina Perfeita, principalmente no Spotify. Então, se você não segue ainda esse podcast, clica aqui em seguir, deixa suas 5 estrelas, recomende para suas amigas, familiares, amigos, comente aqui embaixo na caixinha o que você tem achado. E caso você queira me acompanhar e ver a minha rotina meio que pelos bastidores, eu posto bastante coisa no meu Instagram, tanto nos stories como também no feed. E inclusive a gente tem até um canal de transmissão
transmissão, que eu vou compartilhando algumas reflexões durante o dia, em áudio, em vídeo, enfim, vários formatos para vocês. E esse episódio também se transforma toda terça-feira em uma newsletter. Ele era às segundas, agora tá indo por e-mail de vocês às terças. Eu vou deixar aqui embaixo também o link de inscrição nessa newsletter, mas você também pode encontrar na minha bio do Instagram. E fica aqui novamente o convite para você, caso você queira conhecer mais sobre o projeto do nosso clube de assinatura, o Clube Rotina Perfeita, tá aqui embaixo o link. As inscrições estão abertas, você pode se tornar uma sócia e ao se tornar sócia você já tem acesso a todos os conteúdos expositivos, encontros mensais comigo e com convidadas, encontros de planejamento do mês, porque a gente faz esse planejamento juntas, além de sessões de estudos, clube de leitura, torneios e desafios que acontecem com premiações. E neste momento que eu estou falando, a gente está desenvolvendo o próximo curso de dentro do clube, que vai ser o Rotina de Trabalho. Esse curso surgiu a partir da minha pesquisa de pós-graduação. Então, é um curso muito bem fundamentado e pensado para criar a sua rotina de trabalho, independente se você está na graduação, como estagiária, entrando no mercado de trabalho, trabalha em uma área corporativa, é autônoma, prestadora de serviços, PJ, freelancer, enfim. A gente vai conseguir abordar todos os tipos de trabalhos para criar a sua rotina de trabalho. Então, fica aqui o meu convite. Muito, muito obrigada por assistir e ficar até o final. E até semana que vem. Um beijo!